Olá pessoal, meu nome é Kézia Ribeiro, eu sou professora de matemática e eu vou acompanhar vocês aqui na resolução de dois EPs aí de vocês, que é o EP9 e o EP10. Eu poderia dar aqui uma introdução com alguma explicação, só que o EP9, o EP10 não, mas o EP9 ele já começa resolvendo exemplos. Então, para poupar tempo, já vou direto para o EP para a gente resolver as questões, e à medida que for aparecendo alguma particularidade, eu vou falar com vocês. Eu vou resolver algumas do EP e eu escolhi aí a letra A do número 1. No número 1, ele pede para vocês resolverem, né, a equação, encontrar o conjunto de solução e marcar no círculo trigonométrico, beleza? Então tá, vamos lá. Seno de 3x igual a menos 1, onde x pertence ao intervalo menos π e 2π. Beleza, galera, o que vocês podem fazer aqui? Como que a gente resolve isso? Esse 3x aqui, a gente pode usar uma variável, né, para poder substituí-lo aqui. Então, eu vou chamar esse 3x de t. 3x igual a t. Então, substituindo aqui, a gente vai ter seno de t igual a menos 1, onde t, no caso, é igual a 3π sobre 2, certo? Então, nesse caso, a gente tem que 3π sobre 2, tem como a gente pode ter valores de k que satisfaçam o intervalo, beleza? Então, por isso que a gente coloca esse 2kπ. Ok. E agora eu preciso retornar esse t aqui, né, para a equação original, né? No caso, não é 3x, então vou pegar 3x igual a t. T é o quê? T é 3π sobre 2 mais 2kπ. Passando o 3 para o lado direito da igualdade, a gente vai ter que x é igual a 3π sobre 2 vezes 3 mais 2kπ sobre 3, que é igual a π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Agora, gente, que a gente descobriu o valor de x, né, da nossa equação, a gente precisa saber para quais valores de k o intervalo é satisfeito. Então, eu vou utilizar valores de k, né? Por exemplo, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, até eu encontrar valores que satisfaçam isso daqui. Só que k pertence aos números inteiros, tá bom? Então, observe que tem menos π aqui também. Então, vai ter casos em que k vai ser negativo. Então, vamos utilizar aqui valores para k. Vou fazer para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e para k igual a 3. Aí vocês vão fazendo até chegar num valor onde ele não é satisfeito. Beleza? Eu vou fazer a primeira, fazer a segunda e as demais vão ser da mesma forma e vocês vão entender quais são os valores que ele satisfaz, beleza? Vamos lá. X, né, é igual a π sobre 2 mais 2 vezes k, que é 0, vezes π sobre 3. Isso aqui vai dar 0, então a gente tem que x é igual a π sobre 2, beleza? π sobre 2 pertence ao intervalo? Sim, ele pertence, beleza? Então, π sobre 2 pertence ao intervalo. Vamos fazer para k menos 1? X é igual a π sobre 2 mais 2 vezes menos 1 vezes π sobre 3. Aqui a gente vai ter π sobre 2 menos 2 vezes menos 1 vai dar menos 2π sobre 3. Que vai dar, tirando a MMC aqui, vai dar 6, né?
6 dividido por 2 vai dar 3, 3π, menos 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes 2, 4π. Menos 4π, menos 3π, menos π. Menos π sobre 6 pertence a esse intervalo aqui? Π sobre 6 significa 30 graus. Menos 30 graus. Está dentro desse intervalo? Tá sim. Então, pertence aí, beleza? Agora, vou fazer as outras aqui, vou agilizar aqui e vamos voltar rapidinho. Bom, já resolvi aqui. Vamos observar aqui o que a gente conclui, ó. Π sobre 2 pertence ao intervalo, menos π sobre 6 também pertence ao intervalo, 7π sobre 6 também pertence ao intervalo, 5π sobre 6 pertence ao intervalo, 5π sobre 6 é o mesmo que 150 graus, então pertence. 11π sobre 6 pertence também ao intervalo. Agora, para os valores K, 3 e K menos 3, percebam que 5π sobre 2 não pertence a esse intervalo. É um número bem maior que 360 graus. Não pertence ao intervalo. E o número menos 3π sobre 2 é menos 270 graus. Então, é um número maior que menos 180. Então, também não pertence ao intervalo. Daí, a gente pode fazer o nosso conjunto de solução, certo? Que são os números que pertencem a esse intervalo. São eles: menos 5π sobre 6, menos π sobre 6, π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Beleza? Agora a gente vai marcar isso no círculo trigonométrico. Então, a gente tem aqui π sobre 2, já marcamos 1, menos π sobre 6. Menos π sobre 6 é o mesmo que 11π sobre 6. Beleza? É o mesmo, eles são congruentes, na verdade. Marcamos menos π sobre 6, 11π sobre 6. E sobrou esses dois também, eles são congruentes. Ele fica mais ou menos aqui. Menos 5π sobre 6, que é igual a 7π sobre 6. Sendo assim, conseguimos marcar no círculo trigonométrico a nossa solução, beleza? Pessoal, agora eu vou fazer com vocês a letra C do número 1 do EP. A gente vai precisar mexer um pouquinho nessa equação, tá? Vamos passar um menos 1 para o outro lado da igualdade. Vai ficar assim: 2 seno de 4x igual a 1. Agora, já passar o 2. Vai ficar seno de 4x igual a 1 meio. Beleza? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira. A gente vai usar a variável aqui. A gente vai fazer 4x igual a t. E vamos fazer o quê? Substituir aqui. Então, vai ficar assim: seno de t igual a 1 meio. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já passaram por essa, mas eu acredito que sim. Seno de x, a gente tem duas equaçõezinhas que a gente consegue encontrar esse valor. Alfa mais 2kπ ou π menos alfa mais 2kπ. Então, aqui, olha, a gente vai ter dois valores, né, para o seno de t igual a 1 meio. Então, o primeiro, vou colocar contra vai ser x igual a alfa. Alfa é o ângulo em radianos, beleza? No caso aqui, seno de 30 graus é igual a 1 meio. E 30 graus é igual a π sobre 6, beleza? Mais 2kπ. E o outro valor? Ou
x igual a π menos alfa, no caso vai ser π menos π sobre 6, mais 2k π. Então, quer dizer, x1, x2. x2 vai ser igual a π menos π sobre 6, vai ser 6π menos π, vai dar 5π sobre 6, mais 2kπ, beleza? Então, perdoem aqui o equívoco, nem era x, é t, né? Botei x, que é t, t e t. Agora sim, nós vamos voltar à variável original, né? Para 4x. Vai ficar como? Vai ficar 4x não é igual a t, então vou substituir aqui no primeiro. Igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou 4x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, beleza? Agora, passando o 4 para o outro lado da igualdade, a gente vai ter que x é igual a π sobre 6 vezes 4 mais 2kπ sobre 4, que vai ser igual a π sobre 24 mais kπ sobre 2, beleza? Agora aqui, passando também o 4 para o lado da igualdade, a gente vai ter que x é igual a 5π sobre 6 vezes 4, mais 2kπ sobre 4 passou para lá, né? Que vai ser igual a 5π sobre 24, mais kπ sobre 2. Beleza? Agora, gente, chegamos no momento em que novamente vamos ter que encontrar valores para k que satisfaçam o nosso intervalo. Nesse caso, observe que o intervalo vai de 0 a 2π, ou seja, eu quero números maiores, né, para k maiores que 0, beleza? Eu vou fazer aqui para k igual a 0 a princípio, vou fazer aqui embaixo, ó, vai ficar assim. Para k igual a 0, eu vou ter x igual a π sobre 24 mais 0π sobre 2, ou x igual a 5π sobre 24 mais 0π sobre 2, que vai nos dar, no primeiro, π sobre 24, né, que aqui é 0, e no segundo, 5π sobre 24. Esses valores pertencem ao intervalo? Sim. No caso, se π sobre 2, né, pertence, π sobre 24 também vai pertencer, porque 24 é um número muito maior, então quer dizer que é um número bem menor que π sobre 2. Então, nos dois casos, a gente consegue colocar eles no intervalo. Pertence a 0 e 2π e também pertence ao intervalo 0 e 2π. Beleza? A mesma coisa vamos fazer para k igual a 1 agora. Vou adiantar aqui o cálculo, beleza? Bom, pessoal, adiantei aqui o cálculo para k igual a 1 e vocês podem perceber que ambos os valores pertencem ao intervalo. São valores menores que 1, percebe? 13 dividido por 24 dá menor que 1, 17 por 24 também dá menor que 1. Então, os dois valores pertencem ao intervalo. Agora, para k igual a 2. Vou adiantar aqui. Bom, pessoal, de igual modo, vocês podem perceber que 25π sobre 24 pertence também ao intervalo 0 e 2π. E esse aqui também pertence ao intervalo de 0 e 2π. Beleza? Agora, a gente vai fazer para k igual a 3
e verificar também se pertence ao intervalo. Vou adiantando. De igual modo aqui, pessoal, esse intervalo também pertence, esse valor também pertence ao intervalo, os dois valores. Aí você pode perguntar, mas Kézia, como é que você sabe que pertence, cara? Não estou entendendo. Ó, observa. Π sobre 24 e 5π sobre 24 são valores muito pequenininhos. São menores que 90 graus, beleza? Eu estou somando ele aqui com um valor que corresponde a 270 graus. 270 graus mais um valor menor que 90 graus vai estar menor que 2π, entendeu? De igual modo as outras, olha, eu somei aqui π sobre 24 e 5π sobre 24, somei com π. Se eu somar esses dois que são menores que 90 graus com π, com certeza ele vai estar dentro do intervalo, beleza? É esse o raciocínio mais ou menos que a gente tem. Você tem que ter certeza que esse valor aqui, somado com esse, vai estar dentro do intervalo. Outra forma de saber é você transformar esse valor em graus. Você vai saber também que vai estar dentro do intervalo. Como esses dois pertencem, eu vou fazer para mais um, para k igual a 4. Porque eu preciso ter total certeza, eu preciso mostrar para o meu professor que eu realmente tenho certeza de que esse valor não pertence ao intervalo. Aí eu vou lá. Vou fazer aqui de novo, vou adiantar. Olha agora para esse aqui. Você observa que eu estou somando π sobre 24 mais 2π. Então, obviamente, ele vai ser maior que 2π. Eu não consigo somar com 2π e ficar menor que ele, entendeu? Mesma coisa aqui embaixo. Somei com 2π. Então, nesse caso, eles não pertencem ao intervalo de 0 a 2π. Beleza, gente? Então, a gente descobriu que os valores que pertencem ao intervalo são exatamente esses aqui, de cima, até k igual a 3. Pessoal, ele pede para vocês marcarem no círculo trigonométrico. Então, esses valores são bem incomuns, né? Então, todos eles a gente tem que passar para graus para poder saber ao certo qual que é o local deles, né, no círculo trigonométrico. Aí é só marcar direitinho, de acordo com o grau que vocês descobrirem. Pessoal, já vou avançar para a letra G, porque a partir daí vocês vão perceber, nas próximas questões, nas próximas letras, que o tutor, ele já nem resolve para o valor de K, não. Ele já dá a resposta direto, tipo, só resolve a identidade trigonométrica se tiver, e não fica resolvendo para valores de K, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter que resolver, tá? É necessário sim fazer aqueles cálculos de valores de K, a não ser que vocês já consigam fazer mentalmente, beleza? Mas do contrário, segue o fluxo fazendo os valores de K também. Mas eu vou fazer aqui a letra G, pelo menos a parte de identificar a identidade trigonométrica, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que observar aqui? A gente vai observar que existe uma identidade trigonométrica que ajuda bastante a resolver essa questão, que é a seguinte, ó. E essa daqui, ó. Cosseno de 2x igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Beleza? Mas aí você vai me perguntar assim, mas Kézia, o seno aqui tá negativo, aqui tá positivo, aqui o cosseno tá positivo e aqui tá negativo. Mas a gente tem como movimentar aqui e mexer os pauzinhos para funcionar. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente vai trocar de lugar aqui o cosseno com o seno, beleza? Eu vou escrever o menos cosseno ao quadrado de x na frente, mais o seno ao quadrado de x igual a 1/2, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou multiplicar isso daqui por menos 1 e aqui também por menos 1. Vai multiplicar a galera inteira por menos 1, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, menos, aí vai ficar mais aqui, né? Perdão, mais cosseno ao quadrado de x. Aqui, multiplicando por menos 1, fica menos seno ao quadrado de x.
E aqui, multiplicando por menos 1, depois da igualdade, fica menos 1 meio. Olha, já dá para identificar, olha. Conseguimos dar uma identidade trigonométrica aqui. Então, substituindo cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, a gente pode colocar que isso é igual a cosseno de 2x igual a menos 1 meio. Perceberam? Eu troquei isso daqui pela minha identidade trigonométrica. Beleza? No EP de vocês, o tutor fez direto, mas aqui, olha, ele usou isso aqui, ó, 2x igual a t, para encontrar que o cosseno de t seja igual a menos 1 meio. Em que casos o cosseno de t é igual a menos 1 meio? Quando a gente tem menos 60 graus, certo? Errado. Nesse caso, olha, olhando aqui no círculo trigonométrico, vocês vão ver que para menos 1 meio, o cosseno, onde é que vai estar? Aqui. Então, o cosseno aqui vai ser 2π sobre 3. Beleza? Então, aí a gente vai ter que t é igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Então, agora, eu vou substituir aqui, ó, 2x igual a t com 2x igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ. Certo? Agora, então, eu tenho dois valores para essa equação. Mas antes eu preciso jogar para outro membro esse 2, beleza? Então, vai ficar assim, ó. X igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ. Então, para os valores de t, a gente tem que t está entre menos 1 e 1 meio, beleza? Então, agora a gente tem que transformar isso para o cosseno, beleza? Né? Substituindo aqui o t pelo cosseno de x, a gente tem que menos 1 é menor que cosseno de x e menor que 1 meio. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que cosseno de x, os valores possíveis para o cosseno de x, né? Está entre menos 1 e 1. Só que a diferença é que ele é menor ou igual, cosseno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, beleza? Observando aqui, a gente percebe que está dentro, né, dos limites do cosseno de x, beleza? Só que o menos 1 aqui, por exemplo, ó, normalmente ele é igual a 1, mas aqui ele não é igual a 1. Então, qual que vai ser o diferencial aqui? O diferencial aqui vai ser que a gente vai ter que encontrar valores que satisfaçam que cosseno é diferente de 1 e também que cosseno é menor que 1 meio. Beleza? E quais são as equações que são correspondentes a essas inequações? Para cosseno diferente de 1, é cosseno de x igual a 1. Vou botar o x aqui que eu esqueci. E para cosseno de x menor a 1 meio, é cosseno de x igual a 1 meio. Para quais valores o cosseno de x é igual a menos 1? Né? Que eu esqueci do menos também. Meu Deus, estou esquecendo de ensinar tudo. Aqui é menos 1, né? Então, a gente tem que trabalhar com menos 1. Para qual valores de x o cosseno de x é igual a menos 1? No caso, x é igual a π mais 2kπ. Por quê? No círculo trigonométrico, vou mostrar aqui para vocês. O cosseno de x, quando ele é menos 1, a gente tem aqui π, né?
beleza? Π. Então, nesse caso, cosseno de x igual a menos 1 é x igual a π mais 2kπ. Agora, para cosseno de x igual a 1 meio, a gente sabe que o cosseno de x igual a 1 meio é igual a 60 graus. X é igual a 60 graus e 60 graus é igual a π sobre 3, não é? Π sobre 3. Beleza? E como a gente quer soluções, né, que também se encontram dentro do círculo trigonométrico, a gente vai ter que localizar esses pontos. O primeiro a gente já localizou, que é o π. Só que o π ele tem que ser diferente de menos 1. Então, aqui, ele tem que ficar com a bolinha aberta, beleza? Agora, eu vou achar o π sobre 3. Π sobre 3, ele é o ângulo de 60, então ele vai estar por aqui, certo? Então, eu vou fazer a bolinha dele aberta também. E como que eu acho o outro ângulo? É só traçar uma paralela ao eixo Y, do outro lado aqui, e eu vou ter esse outro ângulo aqui também com a bolinha aberta. Qual que é esse outro ângulo? É só eu fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, que é 2π, não é? Quando eu completo a roda, eu tenho 2π, e vou diminuir esse valor aqui, que é o mesmo desse aqui, que é igual a 60 graus, né? Então, eu vou fazer 2π menos π sobre 3, e eu vou descobrir esse ângulo aqui. Então, a gente vai ter MMC3, né? Então, vai ficar 6π em cima, menos π, que vai dar 5π sobre 3. Então, aqui a gente tem 5π sobre 3. Beleza? Então, nós temos nossos 3 pontos, que são a solução, o conjunto solução dessa inequação. Beleza? Agora, a gente vai marcar isso no gráfico. Para a gente marcar, a gente tem que voltar aqui, ó, e analisar de novo. Ó. Cosseno de x está entre menos 1 e 1 meio, beleza? Então, ele vem por aqui, ó, o menos 1 tá aqui, beleza? Que é π. Agora, o 1 meio, ele tá em 2 pontos, entendeu? Então, quer dizer que ele vem aqui, para aqui, sinal aberto, né? E segue até chegar no outro ponto, beleza? Esses são os pontos que estão compreendidos entre este intervalo, beleza? Agora, qual que é o conjunto solução dessa questão? O conjunto solução dessa questão é o seguinte, ele é aberto aqui, onde ele começa, certo? Π sobre 3, a gente não pode esquecer do mais 2kπ, beleza? Depois ele vem até o π, né? Π mais 2kπ, beleza? E ele continua aberto, então eu vou fechar ele aqui aberto. Aí eu vou fazer um conjunto aqui, união com o outro pedaço, que também é aberto em π mais 2kπ, beleza? E vai até 5π sobre 3 mais 2kπ, e ele fecha aqui também aberto. Show? Então, esse é o conjunto solução dessa questão. Nada cabeludo. Bom, pessoal, agora eu vou pular aqui para a questão 4. Eu ia fazer a 3, mas acho que vai ficar muito extenso, e a 3 não é tão difícil, é tranquila, é só encontrar o domínio da função. Vou passar para o número 4, que é a construção de gráficos. Eu queria explicar isso aqui para vocês direitinho, porque muita gente tem dificuldade nessa parte. O que acontece? Na construção de gráficos, a gente tem que observar algumas coisas. A primeira delas é que a construção é feita em etapas no início, tá bom? Vocês não vão conseguir construir ele de uma vez por todas, assim, de uma vez só. Vocês vão ter que analisar o gráfico, a função do gráfico, né, em etapas. E essas etapas é que vão definir a sua construção, beleza? Então, a primeira parte é definir que tipo de função que é. Se ela é função seno, se ela é função cosseno. No nosso caso aqui, ela é função seno. Então, vou abrir pegar uma folhinha aqui, só para explicar sobre isso.
no nosso caso aqui, pra gente vir numa explicaçãozinha. Ó, você tem a função seno, f de x igual a seno de x, beleza? Esse aqui é o primordial, é o iniciozinho dela. O que acontece com essa função que a gente faz uma transformação nela? A primeira transformação dela é a multiplicação dela por 3. f de x igual a 3 seno de x. Veja que eu multipliquei por 3. Quando a gente multiplica a função seno por 3, isso quer dizer que o gráfico dela vai dar uma esticada. Eu vou pegar aqui um gráfico para fazer uma demonstração. Olhem só, nesse gráfico aqui eu coloquei de vermelho a função seno e de azul a função cosseno. Então, vamos analisar só que está de vermelhinho, tá? A função seno, olha, ela começa aqui no zero, tá vendo? Ó, se a gente for analisar a parte positiva do gráfico, tá? Começa no zero, vai indo, ó, crescente até π sobre 2, decrescente de π sobre 2 até 3π sobre 2, depois crescente até 2π, beleza? Então, ela começa assim, tá? Quando acontece de eu multiplicar ela por um fator multiplicativo aqui, no caso, um fator positivo e inteiro, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai esticar. Observa aqui que os limites dele é 1 e menos 1, beleza? Quando eu faço esse fator multiplicativo, ele aumenta aqui, ele estica. Se eu multipliquei por 3, ele vai aumentar o quê? 3 vezes. Se eu estou aqui no 1, ele vai subir, ó, mais 3 lugarzinhos para cima. Então, essa transformação aqui, olha, já cria um gráfico novo, tá? Ao invés dele ficar aqui no 1 e no menos 1, ele vai alongar para o 3, menos 3 aqui, e para o 3 aqui, beleza? Então, ele já vai, ó, subir lá em cima e descer cá embaixo, subir lá em cima e descer cá embaixo, assim vai sucessivamente, seguindo o seu rumo. Fiz aqui no olho nu, tá, gente? Mas vocês sabem que aqui, ó, segue o padrão. Até o momento, ele segue o padrão aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? E vai seguindo o fluxo. Agora, depois, o que acontece com a nossa função? Olha, vocês podem observar que a gente, ó, tem um aditivo ou um diminutivo aqui do lado. Então, tem mais uma transformação acontecendo nessa função. O que vai acontecer com ela? f de x vai ficar 3 seno de x menos π. Ou seja, eu diminuí o valor π nessa parte da função. Então, pessoal, quando isso acontece, né, quando a gente está subtraindo da variável x, que é o nosso caso aqui, ó, a gente está subtraindo π da variável x. O que vai acontecer com o nosso gráfico? Ele vai andar para a direita. Parece que é controverso, né? Mas observe, se você subtrair da variável, ela vai andar para a direita. Se você somar da variável, ele vai andar para a tua esquerda, beleza? Então, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Vou fazer uma demonstração aqui mais uma vez, ó. Com essa transformaçãozinha, ele vai mudar também. O que vai acontecer com esse gráfico? Ele não estava aqui no zero? Estava aqui no zero. Aí, ó, a gente tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, vou alongar aqui um pouquinho, e 2π. Ele andou para lá o tamanho de qual? π. Subtrair, ando para a direita. Ele vai para lá π. Então, esse pontinho aqui, ele não vai sair mais daqui. Ele vai sair daqui. Ó, π sobre 2, π. Em vez de ele subir aqui, parar no π sobre 2 e descer e vir parar aqui, ó, aqui no π ele sempre está subindo. Então, ele vai sair daqui e vai vir para cá, beleza? Então, ele vai subir aqui e vai descer aqui. E vai seguir o fluxo dele. Para cá, o que vai acontecer, ó? Ele vai descer aqui e vai subir aqui e vai seguir o fluxo dele também, pra lá. Beleza? Aqui em cima eu fiz errado, gente. Agora que eu me dei conta. Na verdade, o gráfico não é assim. Deixa eu refazer ele. O de cima não é assim.
Na verdade, ele é assim, ó. Ele vai subir, aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o 2π. Ele vai subir, vai passar no π, vai voltar e vai subir de novo. Beleza? Esses são os pontos aqui de encontro dele. Então, percebam a diferença, olha. Ele estava saindo daqui, indo lá em cima, voltando e descendo. Agora ele saiu, ó, daqui do π, você andou pra cá. Aí aqui é só depois você voltar e ir completando. Então, aqui, ó. 3 menos 3, que foi a primeira transformação. E depois, menos 3 e 3, e a gente andou à direita π unidades, beleza? Então, pessoal, essa daqui foi a letra A. Bem tranquilo de fazer, não é difícil, mas eu vou pegar mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer essa letra E, que ela é bem grandinha. E agora, vamos ver as transformações que a gente vai ter que fazer aqui. Bom, pessoal, nessa questão, a gente vai ter que observar aqui uma coisa bem singular, né? Que é o cosseno negativo aqui, tá vendo? Para trabalhar com ele assim, a gente teria um pouquinho mais de trabalho. Então, para facilitar, o tutor, né, de vocês sugeriu o uso de uma identidade trigonométrica. Teria como fazer assim? Tem, só que dá mais trabalho, tá? Então, aí ele sugeriu a gente fazer aqui a identidade trigonométrica, utilizar a identidade trigonométrica. Qual identidade é essa? Aqui diz que o cosseno de um ângulo A menos o valor de π é igual a menos o cosseno desse ângulo, beleza? Então, claramente a gente percebe isso aqui acontecendo com essa parte da equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa identidade trigonométrica. E vai ficar como, gente? Utilizando aqui a identidade trigonométrica. Vai ficar 2 menos, vai passar a ser mais, porque o cosseno da diferença vai ficar menos o cosseno apenas do ângulo, beleza? Então, vamos ficar com mais 3 cosseno de x sobre 2, beleza? A partir daqui, a gente já consegue fazer as transformações do nosso gráfico. Quais são elas? As transformações são as seguintes. Primeiro, eu vou escrever quais as transformações que eu vou fazer e depois eu vou desenhar o gráfico, beleza? Então, primeiro, eu começo com cosseno de x sobre 2, certo? Depois, aqui no caso é kx, eu botei y. Depois, qual que é a outra transformação que essa equação sofre? A gente tem aqui um produto, um fator aqui multiplicativo. Então, a gente vai ter que kx tornou-se 3 cosseno de x sobre 2. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma adição aqui de 2, beleza? 2 mais 3 cosseno de x sobre 2, beleza? Agora, a gente vai desenhar o gráfico dessas transformações. Agora, não vou mais passar tanta vergonha, vou usar a régua. Eu vou fazer o quê? Quantos gráficos? 1, 2, 3. Já vou montar ele aqui de uma vez. Eu já desenhei o esboço dos 3 gráficos. E vou fazer as marcações aqui com vocês. Primeira coisa, cosseno de x sobre 2. O gráfico do cosseno de x, eu já mostrei aqui para vocês.
Cosseno de x, cosseno é azul. Então, ó, ele parte do 1, passa pelo π sobre 2, é a parte mais baixa dele aqui em π, depois ele começa a crescer de novo até chegar a 2π. Beleza, ok. Então, aqui eu tenho que o x está sendo dividido por 2, tá? Então, a gente tem aqui um fator multiplicativo 2. Quando isso acontece, você vai ter um alongamento na horizontal do gráfico, tá? Então, aí a gente vai verificar qual que é o alongamento. No caso, o fator multiplicativo é 2. Então, é como se eu estivesse pegando e multiplicando por 2. Veja aqui. O gráfico, olha, ele vai de 0 a 2π. O meu gráfico agora de x sobre 2, ele vai de 0 a 4π, porque eu dupliquei, eu dobrei. Beleza? Então, ele vai alongar com o fator multiplicativo 2. Então, como é que a gente vai desenhar isso? Pessoal, aqui eu já marquei aqui, eu deveria ter marcado até 4π, só que aqui ficou muito pequenininho, não vai caber. Mas aí vocês façam até pelo menos 4π, tá? No gráfico do cosseno, a gente parte aqui do 1, né? Passa por π sobre 2. Parte do 1 passa por π sobre 2. E depois vem subindo de novo e passa por 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui a gente vai ter um fator multiplicativo 2. Então, eu vou multiplicar π sobre 2 vezes 2 vai dar π, correto? Então, ele vai estar passando aqui agora. Ao invés de ele passar aqui no π sobre 2, ele vai passar no π, beleza? Eu venho pra cá. Aí, no caso, do π, agora a gente vai vir aqui, ó, até menos 1, até 3π sobre 2. E assim a gente vai subir agora de novo, beleza? Eu vou continuar seguindo. Começar a subir no 2π, beleza? Até chegar no 3π de novo. E vou seguir meu caminho, no que não vai caber o restante. Mas a ideia é essa. Por exemplo, se o ponto lá embaixo do anterior era no π, a gente vai ter que multiplicar por 2. Multiplicando π por 2, a gente tem o quê? 2π. Então, o próximo ponto que ele vai tocar aqui, no menos 1, tá vendo? Vai ser um ponto de encontro, vai ser no 2π. Beleza? E assim vai sucessivamente. Se aqui era o ponto mais baixo, multiplicando por 2, eu vou ter o quê? 3π. Então, próximo depois desse vai ser no 3π. E aí, vocês vão multiplicando por 2, assim vocês conseguem desenhar essa parte, beleza? Agora, vamos fazer mais uma transformação. Essa transformação é uma que a gente já até fez antes. A gente vai, no caso, multiplicar a função por 3, beleza? E quando a gente multiplica por 3, a gente alonga na vertical. Então, agora, multiplicando 1 por 3, a gente vai sair do 3, beleza? E vamos seguir o mesmo caminho do anterior, tá bom? Dessa forma, olha como é que ficou. Ele ficou mais alongado, né? Ficou mais comprido. Agora, a gente vai fazer essa transformação. O que que acontece? Nós vamos adicionar 2. Quando a gente faz essa adição, o que que a gente faz? A gente faz um movimento de unidades para cima. Então, aqui acontece a translação vertical, que é quando você leva unidades do gráfico para cima. Vamos desenhar aqui. Então, 2 unidades acima, isso quer dizer que, ao invés dele sair do 3, ele vai sair 2 unidades acima, certo? Então, ele vai sair do 5. Vou até aumentar aqui mais um pouquinho. 3, 4, 5, beleza? Por quê? 3 mais 2, 5. Então, se ele vai subir aqui 2 unidades, aqui embaixo também. Se ele estava saindo do menos 3, adicionando 2, ele vai descer até o menos 1, beleza? Então, o que que vai acontecer aqui agora? Eu vou sair do 5, ele vai seguir nesse desenho aqui, gente. Ele tem que bater aqui e voltar a subir e parar de crescer
em 4π. Pronto. Consegui desenhar o gráfico final dele. Ops. O gráfico final dele. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. E ficou um pouco grande a aula. Eu não tenho muito hábito de fazer vídeo, assim, de uma aula extensa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês.